Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Hoje, terça-feira, dia 27 de agosto de 2099. Começando o nosso noticiário. Que noticiário o quê, rapaz? Não é noticiário, não. Meus queridos e minhas queridas, hoje o tema nosso de hoje à noite é feijão. Feijão. Na verdade, feijoada. Bom, o que nós vamos fazer hoje é eu vou fazer e vou mostrar para vocês como se faz uma bela de uma feijoada. Uma ótima, uma boa feijoada. Bom, temos aqui, né, os ingredientes e o equipamento para fazer a feijoada. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, vamos parar de conversa fiada e vamos à feijoada. Segue aqui, olha, vamos virar aqui. A mesa, como estamos vendo, né? O equipamento, panela de pressão. A tampa não está aqui, está na cozinha, mas eu vou mostrar a tampa já. Aliás, vou buscar a tampa, está incompleto. Atenção, 1, 2, 3, gravando o craquete. Vocês estão aí? Então, olha aqui. A tampa, gente, a tampa, equipamento e os ingredientes. O equipamento e os ingredientes. Aqui a tampa, panela de pressão completa. E aí nós temos aqui the bean, and the meat, and the lotus. Né? Então aqui nós temos o feijão, carne seca com calabresa e os louros, ou a folha de louros. Para que tudo isso? É para fazer a feijoada. Então, primeiramente, nós vamos adicionar, não vou falar mais jogar, vamos dizer assim, vou adicionar, vamos não, porque vocês estão assistindo, quem vai sou eu, né? Vou adicionar o feijão na panela de pressão. Retomando, por que eu fiz isso? Bom, eu fiz isso, nem falei o que eu fiz, né? Eu fiz o seguinte, eu adicionei daquele pote aqui dentro da panela a metade. E a outra metade eu adicionei aqui. Por que eu fiz isso? Bom, por nada. Lógico que eu fiz porque tem uma lógica, né, caramba? Pô, tem que ter uma lógica, pô, senão não tem lógica nenhuma. Né? Então vamos nós aqui. Aí vamos adicionar, tá vendo aqui? Como eu já aí, gente, espera aí, com a calabresa, e agora vamos adicionar aqui de novo o restante. Não deixando de fora, outros. De novo. E depois, na sequência, ele vai ficar prontinho, ele vai para o fogo agora. Tá? Um comentário, nossa, meu vídeo o tempo passa muito rápido, 4 minutos. Bom, a carne seca, seja lombo, qualquer tipo desse tipo de carne, desse tipo de carne, você deixa ele num pote de um dia para o outro. E como ele já tem muito sal, o paio, a calabresa, a carne seca, seja lombo, seja costela, o que tiver, o que for para feijão, você deixa num pote de um dia para o outro. O que você faz? Você deixa ele de molho lá, deixa ele de horas assim na primeira noite. Aí o que você faz? Você vira, joga toda aquela água para ir tirando excesso de sal, porque ele fica com bastante sal, faz esse ritual à noite. E aí depois, no dia seguinte, de manhã cedo, você tira de novo, você vira ele de novo, esvazia aquela água e põe mais água. Você faz esse processo mais 2, 3, no máximo 4 vezes. Porque e mesmo essa água que ficou com ele tirou o excesso. Então, esse sal que fica é o sal que vai temperar o feijão, né? É o sal que vai temperar a feijoada. Né? E aí vamos dar sequência, porque o tempo voa. Bom, feito isso, a panela de pressão vai para o fogão. Aqui. Panela no fogão. Panela de pressão no fogo. Vendo? Bonitinho ali no fogo. Bom, aí ela vai ficar aqui, vai ficar um tempo aí
né, esquentando. Quando a panela de pressão começar a fazer aquele troço assim, ela vai ficar fazendo aquele entre 35, né? Entre 35 a 40 minutos. Não pode passar disso, tá? 35 a 40 minutos, né? Tudo bem. Depende, você pode deixar até 45 minutos, mas não é aconselhável. Sempre 35 minutos ou no máximo 40 minutos, tá? Aí você desliga. Depois de ficar de 35 a 40 minutos no... Você desliga. Não mexe na panela de pressão de jeito nenhum, por isso que era panela de pressão. Desliga o fogo e deixa lá uns 20, 30 minutos, o tempo que você quiser, 20, 30, 40 minutos esfriando. Depois você vai abrir a panela para temperar o feijão. Aí... Olá, tá vendo? Começou agora exatamente nesse instante. Quando ela começar a fazer esse barulho, tá? Ela começou, né? Quando ela começar a fazer esse barulho, ela já começou. Então, você espera lá nesse, né? Que eu falei, vai ficar entre 35 e 40 minutos esse pãozinho. Aí você desliga, aí dá 20 minutos, meia hora para 20 minutos ou meia hora para esfriar. E depois você abre ela e aí vai proceder com o tempero, vai temperar o feijão. Bom? Eita, já comecei com tosse. Bem, na sequência, o feijão já ficou pronto, só que uma coisa que eu não mostrei, foi nem omissão, foi quase que negligência, quase que omissão. Não chegou a ser, foi pura ignorância. Ignorei um pequeno fato. Aquela quantidade que eu botei de feijão, de água com folha de louro, tem que colocar mais ou menos uma quantidade de um pote de água, tá? Que eu não fiz, o feijão praticamente quase queimou. Então você tem que colocar uma outra medida, tá vendo esse pote de sorvete, acho que de 2 litros. Colocar uma medida, né? Depois que eu coloquei, quase tive um acidente, vários problemas, situações aí estão entrando na hora que eu estou fazendo o vídeo, né, que eu não posso atender. Mas não vamos entrar nesse aspecto. Problema todo mundo tem. Bom, então, quer dizer, aquilo que eu coloquei de feijão com aquela água, tem que colocar mais uma quantidade de pote e meio, ou aquela quantidade de pote, ou uma quantidade daquele pote e mais a metade daquele pote em quantidade de água dentro da panela da panela de pressão. Bom, depois dela ficar de 30 a 35 minutos naquele barulho, né, que ele vai ficar. Só quando começa o barulho, um detalhe é isso, você põe a panela de pressão, você liga e deixa lá. Aí quando começa aquele barulhinho que eu mostrei, né, que fica aquele barulhinho, ele vai ficar de 30 a 35 minutos. Bom, pois bem, terminou, deu esse tempo, você marcou o tempo, a hora que ele começou o barulho, parou dentro dos 30 a 35 minutos, você desliga o forno, né, e deixa uns 20 minutos ou meia hora esfriando, tá? Não pode abrir a panela de pressão. Então, depois desse processo, né, aí vem o tempero, né? Aí quando você vai abrir, aí você tem esse tempero aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, tá? Que é o tempero do feijão, tá? Tem aqui a cebola, tá? Já tá picadinha a cebola, o alho, tá? O alho que eu estou usando é deste pote aqui não posso mostrar a marca, tá? Procure comprar um pote de alho já pronto, tá? Infelizmente eu não posso virar porque aí vai mostrar a marca. Então coloca uma quantidade de 1,5 colher, né, dentro daquela quantidade de feijão, cebola e aqui, tá? Esse aqui é um pote de azeite, tá? Pode ser só o azeite ou azeite com o óleo. Sempre não colocar o óleo de soja, sempre procurar óleo de girassol, outras coisas. O óleo de soja ele é muito carregado, né? Então é isso. A cebola, né? Vamos nós aqui, os 3 ingredientes: a cebola, o alho e o azeite, né? Aí o que você vai fazer com isso? Você vai colocar numa panelinha todas elas
todas elas juntas e vai deixar ferver. Tá? Vou te mostrar como é que se faz isso. Eu vou adicionar. Colocar também manteiga. Você pode colocar uma colher de manteiga, né, com azeite ou os três misturados. Tá? Aí você coloca o óleo, a manteiga e o azeite primeiro, deixa ele ferver. Aí você coloca o alho e a cebola e deixa ele lá até dourar um pouquinho. Né? Eu vou mostrando na sequência como funciona, tá? Bom, aí na sequência, né, tá aqui, eu resolvi botar uma manteiga também. Aí você dá uma misturada na manteiga, ela toda, e aí, como eu já misturei aqui o alho e a cebola, eles vão ser despejados na panelinha ali. Eu vou virar eles. E aí agora, depois que despejou ali dentro da panelinha, né? Dá pra ver, tá vendo? Vamos acender a luzinha aqui. E aí você vai mexer. Você vai mexer bem. E aí depois, quando estiver dourando, você vai colocar aqui no feijão. Tem que estar com a panela do feijão acesa, tem que estar fervendo. Você volta depois que ele esfria, você já deixa a panela ligada enquanto deixa ele ferver. E aí ele já fervendo, já dando aqueles borbulhinhos, aí você despeja, tá? Despeja esse tempero, né, que eu falei, esse tempero que eu falei, e só mexer um pouquinho e depois voa lá, vai estar muito bom. Deixa fervendo e vai mexendo. E outra coisa, se quiser você pode acrescentar, né? Não é necessário, mas você pode acrescentar o cominho comum ou aquele cominho com pimenta. Tá? É uma colherzinha de café, uma colherzinha de chá que você coloca. Se for muita quantidade, você bota 2 colherzinhas, 1,5 de cominho, que dá um gosto bacana. Mas não que seja necessário. Você pode fazer sem o cominho, o feijão vai ficar beleza da mesma forma. Mas o cominho, às vezes, ele dá uma acrescentada no sabor do feijão. Né? A folha de louro, feijão e o tempero. Tá bom? Beijos. É o que eu falei para vocês. Depois esfria, depois esquenta de novo. Prepara o tempero e aí, olha, voilá! Consegui salvar o feijão. Pô, estava praticamente com cheiro de queimado, tudo de queimado. Eu não sei qual foi a magia ou o fenômeno. Eu consegui salvar. Não esqueça de botar uma quantidade maior de água, tá? Conforme eu tinha explicitado outra vez, exposto da última vez. Olha só que maravilha, ó. Os borbulhinhos do feijão. E não esquecendo que ele tem que ser constantemente, tá? Conforme ele está aqui borbulhando, nos borbulhinhos, ele tem que ser, você tem que segurar com a barriga, uma mão na câmera, tá? Para ele não voltar a queimar e não grudar no fundo, tá? Tem que ir mexendo, deixar um tempinho nesse borbulhinho, e voilá! Está pronto. Eu falei feijão, na verdade a feijoada, porque tem carne e tem calabresa. Pode botar um monte de outras carnes, aí é feijoada. Só na necessidade de sal, porque as carnes da feijoada, todas as carnes e alimentos da feijoada, elas ficam de molho. A última você joga e deixa. Aí aquela carne que vocês viram já estava com aquela água, então na necessidade de temperar com sal, tá? Agora, quando você não usa as carnes da feijoada, aí sim há necessidade de temperar o feijão, quando é só feijão com louro, aí há necessidade do uso do sal. Aí na próxima eu te mostro a quantidade. Beijos. Feijoada do Pazini. Beijos. Tchau, tchau.